Estamos aqui com a Gabi Gonçalves, deputada estadual, a primeira deputada estadual do município de Rio Largo. Tem 23 anos. Antes de ela ser deputada estadual, ela foi secretária de Relações Internacionais na Prefeitura de Rio Largo. E hoje ela é do Partido Progressista e está presente na Assembleia Estadual de Alagoas. Gabi, no seu primeiro discurso na Assembleia, você falou que tem uma honra de ocupar esse espaço como primeira mulher nascida em Rio Largo. Qual a sensação que você teve naquele momento que você deu esse discurso? É um momento histórico para a minha vida, mas também para a vida de milhares de pessoas que acreditaram em mim. A gente que é jovem e mulher, são duas barreiras que a gente tem que quebrar todos os dias. Dizer que não é a juventude que vai determinar a ausência de capacidade, não é a juventude que vai dizer se a gente tem maturidade ou não para poder tomar uma decisão. E eu sempre digo, tem gente que tem 18 anos, mas que tem nenhum cabelo branco, mas tem muita mais maturidade, muito mais senso de empatia, de se colocar no lugar do outro a tomar uma decisão, do que as pessoas que estão cheias de cabelos brancos e com seus 40, 50, 60 anos. Idade para mim nunca foi uma coisa importante. Eu sempre procurei viver a vida intensamente. E a minha pouca idade, ela foi bem vivida. Eu abri mão de uma juventude que era considerada por muitos normal, em prol de um objetivo, porque eu enxerguei a política como uma forma de transformação social. Muitos da gente entendem a política como algo ruim. Ruim não é a política, ruim é a politicagem. É aquela coisa mesquinha, medíocre, que não faz com que o Brasil, o nosso estado, a nossa cidade, ela se desenvolva. A gente precisa cada vez mais acreditar que se a gente tiver uma sociedade representada por políticos de diversos segmentos, e eu falo isso como parlamento, uma casa que dá voz para as pessoas, eu tenho certeza que a gente vai ter uma sociedade mais justa, mais humana, sempre buscando, de verdade, levar os interesses de quem mais precisa para transformar coisas tão antigas, problemas tão urgentes que foram preteridos por muito tempo em mudanças reais. Você falou também que quando estamos no poder, as meninas voltam a sonhar. Elas sabem que podem ocupar o lugar onde elas quiserem. Como você se sente sendo uma das poucas lá dentro? Eu digo que estava dando uma olhada nos últimos dias em estudos que foram feitos. De cada 5 pessoas que atuam na política, 4 não são mulheres, são homens. Eu sempre estive acostumada, no meu meio, a gente tá sentada aqui entre mulheres. Mas quando a gente vai para a política, a realidade é totalmente diferente. A mesa que eu sento, a maioria é homem. E aquilo que pra gente que faz política, ser mulher e estar na política, muitas das vezes é algo constrangedor. Mas eu aprendi que não tem desafio que a gente não possa vencer. E Deus sempre nos mostra meios para que a gente consiga avançar barreiras. E eu que sempre tive referências masculinas na política, que me inspiraram a estar no meu caminho seguindo, hoje eu vejo que meninas, mulheres, jovens, tantas Marias, Cristinas, Lauras, Gabrielas, se inspiram em mim. Tem em mim um espelho. Uma pessoa que olha todos os dias e diz o que é que a Gabi está fazendo, o que é que a Gabi está defendendo, o que é que a gente vai fazer de novo para essa sociedade que lhe urge, que o tempo passa e que a gente não consegue retroagir. Então eu sempre digo que quando a gente tem mulheres no poder, meninas voltam a sonhar. E eu acredito muito no poder que existe dentro de cada um de nós. A gente fala em empoderar a mulher. Mas mulher não precisa ser empoderada. O que a gente precisa é ocupar o nosso lugar. É a gente dizer que o poder ele está dentro de cada um de nós e que precisa apenas um estralo, um passe, uma atitude para que a gente possa, sim, exercer toda a capacidade que a gente tem de transformação, de mostrar que a gente é sensível, que a gente é humana, que a gente é doce. Mas também a gente é forte, a gente luta e a gente é
o início de uma guerra, mas a certeza da vitória. Qual o seu posicionamento em defesa da mulher na sociedade, dentro da Câmara? O meu posicionamento, eu sempre digo que a gente tá lá na Assembleia para fazer não um mandato de exclusão. A gente não faz uma bandeira que diga que é mulher por mulher, não. A gente precisa inserir a mulher no contexto da sociedade. E graças a Deus a gente pegou um parlamento com a mente muito aberta. Os deputados que hoje compõem aquela casa fazem uma inclusão com a gente, eles unem forças. Quando a gente chega com um projeto que tá para defender as mulheres alagoanas, eles se sensibilizam e nos apoiam, nos aplaudem, estão lá para poder contribuir conosco. Então isso é muito importante. É a gente sempre falar que não é só a mulher que precisa saber que ela vai ter que ocupar o seu lugar. A gente precisa começar a criar nas nossas crianças, jovens e adultos a cultura de, no mínimo, respeito. Como deputada, você pretende articular a sua posição de gênero em suas pautas? Política de gênero é uma coisa muito, eu sempre gosto de dizer que sensível. Mas hoje, a minha pauta é quebrar o tabu da mulher ocupar o seu lugar, que a gente precisa discutir e fomentar que ela exerça o poder que exista dentro dela. Eu tenho meu mandato voltado para as crianças, para defender as crianças alagoanas. E agora a gente teve a sensibilidade, depois de tanto sofrer com esses ataques, e também com o avanço do pós-Covid. A gente passou por uma pandemia, a sociedade está se readaptando, e eu vivi isso numa experiência aqui em Rio Largo. A gente tinha cerca de 7 mil pessoas que tinham algum tipo de transtorno mental. E hoje, pós-pandemia, pós-Covid-19, a gente tem mais de 23 mil pessoas. Então, saúde mental não tem como mais esperar. É um tabu. As pessoas precisam cada vez mais discutir e se tratar. Existe tratamento para isso. Então, lá na casa, a gente vai estar debatendo temas como este. Essa era a próxima pergunta, que a gente estava acompanhando você durante a nossa graduação, e você propôs a criação da Frente Parlamentar de Promoção à Saúde Mental, Bem-Estar e Inclusão. Isso. Onde tem como objetivo fortalecer a atenção primária em saúde para que seja capaz de ofertar cuidados em saúde mental. Você pode falar um pouquinho como foi o processo? Com certeza. Lá, a gente, para poder criar uma frente parlamentar, a gente precisa do apoiamento de outros colegas de deputância. Então eu quero aproveitar também aqui e agradecer a todos que sempre estiveram atentos para esta causa, uma causa tão nobre e que muitas das vezes é deixada de lado. Às vezes as pessoas não querem aceitar que estão doentes, e se a gente está doente, a gente precisa de tratamento. Assim como uma pessoa que tem câncer, que precisa procurar um oncologista, que precisa tomar quimioterapia, a pessoa, a depender do grau de desequilíbrio, ela precisa ser acolhida, ela precisa ter uma sociedade empática, ela precisa de tratamento médico, de tratamento psicológico, de um atendimento multidisciplinar. Então, os deputados, junto comigo, a gente encabeçou essa frente e vai começar cada vez mais mostrar para a sociedade alagoana a importância de se fazer políticas públicas voltadas para as pessoas, para o bem-estar, porque a chave de estar bem com o mundo é primeiro você estar bem consigo. Não faz sentido você estar tentando melhorar a vida do outro se você não está bem. Então a gente tá lá naquela casa para poder cada vez mais pensar nisso. Quais as dificuldades que marcaram a sua trajetória em questão do seu gênero e da sua idade? São inúmeras. Já recebi vários adjetivos e eu vou compartilhar com vocês, eu não tenho vergonha disso. Me chamaram já de piveta, que eu não estou aqui porque eu não tenho capacidade para isso. Sempre subestimaram a minha capacidade. A minha idade sempre foi algo que as pessoas se impressionavam e que não acreditavam. Na verdade, não acreditam até os dias de hoje. Por ser mulher, como eu falei, a maior parte das mesas que a gente senta são mesas majoritariamente masculinas, do público masculino. E sempre brinco, uma coisa que a gente nunca deixa de perder e o que a gente nunca pode esquecer, independentemente do lugar que a gente estiver, a nossa essência. E é uma coisa que eu prezo muito.
Eu prezo porque eu sei que quando a gente perde a nossa identidade, isso é algo muito perigoso. A gente deixar ser levado por coisas desse mundo que não fazem sentido para a nossa pessoa, mas que fazem sentido para a gente ter um status, um momento. Então, são desafios que a gente quebra todos os dias e que mostra que a gente precisa valorizar a nossa raiz. E é isso que eu faço. Eu digo que se não fosse Rio Largo, eu não estaria tendo a oportunidade de trabalhar por toda Alagoas. Se não fosse Rio Largo, a minha voz não chegaria em locais que eu nem imagino. Eu não tenho dimensão das pessoas que me escutam, das pessoas que me acompanham, mas eu tenho certeza que a gente está fazendo um mandato em prol dos invisíveis, um diploma de realidade. Eu ando no chão, eu faço questão de acompanhar cada detalhe, e é isso que faz toda a diferença. As pessoas estavam acostumadas com políticos que viviam mais em gabinete, e o meu mandato é diferente. Eu fui com esse desafio para a Assembleia, de construir pontes, mas não pontes entre políticos, pontes entre o povo e a política. É isso que a gente precisa. A gente precisa cada vez mais levar vez e voz para quem está silenciado. A gente precisa levar esperança para as pessoas. E é isso. Acender a vela do outro não vai diminuir a minha de tamanho. A gente precisa compartilhar a luz. E a gente está nesse desafio de cada vez mais fazer um mandato inclusivo, de dizer que problemas tão urgentes como a fome, a miséria, como a violência contra a mulher, mas a violência eu não falo só a violência física, todo tipo de violência. A gente falar também de saúde mental, a gente precisa sim ter pessoas que se preocupem com isso. Então, saber que Deus no centro das nossas vidas, a gente consegue vencer qualquer barreira. E uma frase que me marcou muito, e assim como todas as pessoas que falam, às vezes as pessoas dizem que político não tem sentimento, tem. Nós somos seres humanos como todos vocês. Mas eu tenho uma fé imensa, uma fé em Deus que me faz me colocar de pé todos os dias. Independentemente das barreiras que eu tenho que enfrentar, como falei, e enumerei algumas para vocês. A gente sabe que tem um Deus muito maior, que cuida da gente, que nos capacita e faz com que esteja sempre levando essa mensagem, uma mensagem de fé, de amor, de luz e de respeito. Gente, eu gostaria de agradecer a deputada estadual Gabi por esse momento conosco e em nome da universidade, agradecer a você por esse momento aqui conosco. Obrigada. É muito difícil o nosso curso ter espaço dentro da política. Apesar de a gente estudar política, é muito difícil a gente entrar lá. E você foi muito receptiva. Obrigada. E nós somos muito gratos, tá bom, Gabi? Obrigada. Foi um prazer, pessoal. Eu deixo aqui também um recado para toda a turma que está lá cursando. Acreditem nos seus sonhos. É através da educação que a gente consegue cada vez mais alcançar voos altos. Uma coisa que ninguém vai tirar de vocês é o conhecimento. Assim como vocês, eu sou jovem. Eu tenho 23 anos, também sou estudante, faço direito. E é uma coisa que eu não abro mão. Eu sei que pro resto da vida, ninguém vai tirar isso de mim. O conhecimento, ele abre portas. É através dele que a gente vai construir uma sociedade mais justa, menos desigual. Também é muito importante escutar vocês que estão dentro da vida acadêmica, como é que a gente pode contribuir como deputado e estar sempre junto. A gente junto é muito mais forte. Obrigada. Tchau. Obrigada. Foi ótimo.